Rapaz, eu vou te falar aonde tudo começou e não era brincadeira. Nós sentados aqui atrás da TV, tinha uma janela. Você lembra, Gabriel? Sim. Gabriel. Robinho, lembra? Lembro. Robinho do Brasil. Glória a Deus. E ele profetizou na minha vida que aqui seria uma benção. Olha aí, o Rapaz, podcast aqui tá top de linha, viu, gente? Ó, tô emocionado, coisa Gabriel. fina aqui, ó, gente. Que bênção. Pra mim é uma honra estar aqui participando Pega com na o senhor, mão, pastor que nós Pai do pegamos Senhor. naquele dia que nós ia tá junto aqui. Estourado, pai. O melhor de Goiânia. Cola, gente, você que quer participar do podcast aí, CasaCast, com o pastor Leonardo Ferreira, entre em contato comigo que eu vou mandar vocês pra cá. Vocês de Goiânia e região, vocês vão vir tudo aqui ser entrevistado por ele. E parabéns pelo acho que o senhor fez, hein? Top. Rapaz, esse aí foi a menina que trabalha pra mim lá de Goianésia, a Joyce. A Joyce é uma bênção. Valeu, você Joyce. que quer uma arte, procure a Joyce aí, que a Joyce é uma bênção. Mas pastor, hoje eu tô do outro lado da mesa, né? Vou te Eu entrevistar. tenho o meu podcast, né? Eu não sou bobo, vou vender logo o meu peixe. Você que ainda não segue o podcast do Bezerra, vai lá e segue o podcast do Bezerra. Mas hoje eu tô do outro lado da mesa. Hoje eu tô aqui no podcast do meu pastor, amigo Leonardo Ferreira, e vou deixar ele me entrevistar, né, irmãos? Rapaz, eu tô indo pra Goiânia, ou melhor, pra Brasília, depois do culto. Vai rolar umas coisas boas em Brasília. Vi o senhor evangelizando na rua com o pastor Diego, né? Sim, pastor. Vi A caixa tá lá, topa? na hora. Oxe, então essa semana nós Então vamos pronto. fazer evangelismo lá até umas horas. Pastor, a pergunta que não quer se calar. Sim. Eu sei que o senhor não é de revelação, hein? Mas quando o senhor veio aqui, Deus revelou e o senhor profetizou e se cumpriu. Tudo isso aqui se cumpriu. Verdade. E tudo que o senhor falou aqui na igreja tem se cumprido. Verdade. E principalmente que eu quero destacar, que o senhor me permita destacar, porque aqui tudo é ao vivo, nada combinado. Sim. Principalmente quando o senhor parou o culto e profetizou na vida da minha filha. Glória a Deus. De lá pra cá, as coisas mudaram. Deus é fiel, né, pastor? Só Deus pra fazer essas coisas, gente. E Só foi Deus. até pedida pra casar. Algo que eu tô até agora sem entender. Mas mudando um assunto, filho de peixe, peixinho tentou sair da presença, Mas não consegui. mas não conseguiu, porque veio um profeta e profetizou e aconteceu. Tá ali o fruto da vitória da menina, que é o Pedrinho que tá ali. Glória a Então, Deus. Pedro já é nome de pastor, né? isso, toca violão, contrabaixo, e agora eu profetizei na mesa do almoço hoje. Vai pregar. Vai pregar. Em nome de Jesus. Vai pregar. A pergunta que não quer se calar também, tá viajando muito, pregando muito. Como Um é que o senhor pouquinho. anda? Pastor, na verdade, esses últimos 3 meses eu quase não parei. Foi uma loucura. E não tenho parado, né? Estamos por aqui ainda. E tem sido bênção para honra e a glória do Senhor. São 19 anos já nesse trecho. 19 anos que eu comecei e não parei, pastor. Eu tenho observado. Pastor, para todo mundo que está aqui no CasaCast com o pastor Leonardo Ferreira, conta um resumo da tua história, o seu testemunho, da onde o senhor é, testemunho de vida, da onde Deus te tirou. Vamos lá. Rapaz, acho que todo podcast que eu vou, o pessoal pede para mim contar um pouquinho. Esses dias eu mandei no chat GPT, né? Eu falei, quem é o pregador Gabriel Bezerra? O chat GPT é um jovem que ficou conhecido nas redes sociais por causa de seu testemunho e tal. Eu falei, nossa, interessante. Realmente, o pessoal pesquisa muito sobre o meu testemunho. Meu testemunho, resumidamente, é o seguinte. Eu nasci no Rio Grande do Norte. Com um ano e meio, eu vim para Brasília. Fui morar ali na Ceilândia, que na época era a Vila do API ainda, né, que se tornou Ceilândia depois, muito novo. Morávamos na QNQ, quadra 5, né, ali da QNQ, conjunto 14, se não me falha a memória, é isso. E nós moramos ali por um bom tempo. Eu, meu pai, minha mãe, e minha mãe teve 7 filhos do meu pai. Eu sou o mais velho.
Então era a escadinha, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. E meu pai foi embora quando a minha irmã mais nova tinha meses de nascida. Meu Deus. Ele foi embora, abandonou a gente. E eu sempre fui um menino assim estudioso a ponto que eu não fiz a segunda série. Eu passei da primeira para a terceira. Que eu tinha um intelecto, era bom nos estudos. Só que quando meu pai foi embora, eu me revoltei. Aí na idade aproximada de uns 12 anos de idade, eu não sei como eu conheci uns meninos, esses meninos até morreram. Que eles, não sei como, os meninos arrumavam umas armas maior que eles, andar com 38, um 22, uma pistola, não sei, eu acho que era do pai deles na época, né? E mataram um cara em frente à minha casa, minha mãe ficou com muito medo e mudou para Águas Lindas de Goiás, quadra 9, lote 16, Recreio da Barragem. Aos 14 anos de idade, pastor, eu me envolvi com drogas. Meu Deus. Né? Fumei pela primeira vez a erva duvidosa e, cara, fiquei viciado na erva duvidosa. E dos meus 14 aos 18 anos de idade, eu vivi nesse mundo de perdição, com exceção de 3 meses aos 15 anos de idade, quando eu entrei para a igreja. Tinha uma Assembleia de Deus na porta da minha... Na rua de casa, ali tem até hoje a Assembleia de Deus de Brasília, no Recreio da Barragem ali, na rua que eu morava, quadra 9, lote 16, e na rua ali tinha a igreja. Por que eu vou destacar isso? 2 coisas interessantes. Quando eu era pequeno, ainda morando na QNQ, assim que meu pai foi embora, eu quero agradecer aqui em público o irmão Cordelino e a irmã Conceição, que são crentes assembleanos de Rachar, mora lá na QNQ, no mesmo lugar até hoje, congrega na mesma igreja. E assim, do mesmo jeito que eles eram naquela época, eles são até hoje, são uma benção. E eles me levavam para a igreja quando era pequeno. E eu aceitei a Jesus quando era pequeno, na igreja que eu casei até. Só que eu não permaneci. Como meu pai foi embora, aquela revolta toda. Minha mãe foi para Águas Lindas, aí eu fui parar no mundo perdido. Aí, só que a importância de levar os filhos para a igreja, de levar crianças para a igreja. Quando o tempo passou, eu aos 15 anos de idade, perdido ali, viciado, eu fumei uma ervinha duvidosa e tô lá na esquina sobre o efeito dela. Fala, me desculpe, é o que? É a maconha? Eu não falo aqui para não dar problema nas lives aí, né? Quando a gente vai fazer o post do vídeo, acaba tendo problema, tem que botar a tarja no áudio. Por isso que eu falo, ervinha duvidosa aí. E eu tinha acabado de usar ela e tô na esquina sobre o efeito dela. Vem uma equipe de evangelismo. E a irmã do Coque veio bem no meu rumo. E ela chegou e me deu um folheto. Ela falou, jovem, Jesus te ama. Mas se tu morrer do jeito que tu tá aí, tu vai direto pro inferno. Meu Deus, é forte, hein? Virou as costas e saiu. Ela falou, tem culto na nossa igreja domingo, terça e etc. Vai lá fazer uma visita pra gente. Aí, quando ela saiu... Mesmo sobre o efeito, eu comecei a lembrar das músicas que eu ouvia quando criança. 2 que são marcantes. Eu comecei a lembrar delas. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. E aquela, nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis. Aí eu comecei a chorar. E domingo eu fui pra igreja. Eu fiquei crente, mudei as roupas, comecei a cantar no conjunto. Só que eu fazia capoeira. E nós cristãos temos que ter um cuidado com a religiosidade. Porque eu fazia capoeira, não sabia o porquê que não podia fazer capoeira, né? Porque as músicas, a maioria delas cantam, né? E eu, preto velho, não condiz com a nossa fé. Nada contra as outras religiões, mas não condiz com a fé cristã. Então, o que o pastor fez? Mandou a líder de jovens me tirar do nada. Aí eu cheguei no culto de domingo, na hora que eu fui sentar no conjunto, a líder de jovens chegou e falou, Gabriel, o pastor mandou te tirar do conjunto, você não vai mais participar. Aí eu saí, fui com aquele aspecto triste, quando o pessoal da igreja chegou, todo mundo me olhando, eu não estando no conjunto, e pra mim todo mundo tava, desviou, nossa, pecou, nossa, voltou. E eu tava crente, tava buscando a Deus, orando, queria ser batizado com o Espírito Santo. Foi uma experiência ruim que eu passei, mas para mim talvez não cometer a mesma falta, né? E eu não tive coragem mais de ir para a igreja. Eu me afastei. Aí a Bíblia se cumpriu.
O demônio que me usava voltou, achou a casa vazia, chamou mais 7. Tremendo. Aí eu dei trabalho. Aí nós vivendo numa vida de miséria ali, numa vida terrível, que em outra oportunidade eu conto por causa do tempo. Minha tia chamou minha mãe para morar na Ceilândia, a gente foi morar com minha tia, porque não dava mais aquela situação terrível de miséria mesmo. A mulher que mora na casa hoje, Quadra 9, lote 16, ela testemunhou a vida de miséria que a gente levou ali, o período que eu passei na igreja lá, dos 3 meses, que eu fui tirado por causa da capoeira, etc. Aí a gente foi morar lá com minha mãe, com a minha tia. E meu primo comprou um lote lá no Penorte, no início do Sol Nascente, lá no trecho 2, onde é conhecido como a favela do Mingau. Abaixo da 5 do Penorte, abaixo do Colégio 40. Aí minha mãe foi, meu primo falou, vai lá morar lá no lote lá, construir um barraco pra você. Aí minha mãe foi com minha irmã e construiu um barraco de madeirite, lona, papelão, tudo que você imaginar tinha naquele barraco. Menos um banheiro. Menos um banheiro, não tinha um banheiro. Pensa numa prova, cara. Nossa, não gosto nem de lembrar dessa parte. Aí, minha mãe foi morar lá, eu fiquei morando com minha prima na Ceilândia Sul, na 6. Aí aconteceu uma situação muito chata que eu tive que fugir. Aí eu fugi, porque quem tá nesse mundo aí sai desse mundo, um abismo chama o outro, você se envolve em coisa errada sem você querer. Eu tive que fugir, graças a Deus hoje eu não devo nada pra justiça, tudo que eu devia eu paguei. Glória a Deus por isso, minha ficha é limpa, mas infelizmente deixou marcas, né? Aí eu fugi e fui morar com minha mãe. E como minha mãe morava numa rua que era estreita lá, a rua lá na favela do Mingau, nós apelidamos de Rua 10, né, por causa de uma música do Racionais, não sei o que lá, sangue até morrer na Rua 10. Aí nós apelidamos a rua de Rua 10, por quê? Por cima era a entrada um beco e por baixo do outro lado era tudo esburacado. Então a polícia mesmo só entrava lá em situação de emergência, porque entrava mesmo, não tem lugar que a polícia não entre. Mas era difícil de entrar até carro, então era o cenário perfeito para ficar ali vendendo as coisinhas duvidosas. E em frente à minha casa era a biqueira. E o pessoal vendendo as coisinhas duvidosas ali, jovem com arma, e dava tiro e rap o dia todo, e aquela bagaceira. Passava, as vacas passavam lá na rua, nós botávamos uma pra dentro e pá, churrasco a semana toda. Caminhão do Tatico passava pra entregar compra. A gente ia por trás, como era cheio de beco, abria a porta, só via descendo caixa e neguinho entrando nos becos. Nós demos muito prejuízo. E esse é o primeiro podcast que ele tá contando isso, pelo que eu já assisti, hein? Exclusivo. Isso é verdade. Não, era terrível. A vida ali totalmente perdida. Aí veio um menino morar do lado da minha casa, o Rivalino. Ele não era bandido. Um jovem que dava pra ver que ele era da roça de Minas Gerais. Até pelo jeito de falar. E tudo, só como ele foi morar ali e todo mundo ali era envolvido com aquelas coisas, ele queria ser o bandido, mas não era bandido, mas queria mostrar que ele não sabia nem fumar a erva duvidosa, fumava, se engasgava todinho, mas acabou aprendendo. Ali no meio se infiltrou, queria ser bandido, virou bandido. Infelizmente, todo mundo junto ali. Aí na época que saiu aquele filme Cidade de Deus, não tinha uma Mané Galinha? Aí nós apelidamos o Rivalino de Zé Galinha. Aí o Zé Galinha começou a namorar com uma moça que era irmã de uma crente. E um dia eu tô subindo a favela ali de perto do Colégio 40 ali. Né? O senhor sabe onde é o 40, sim, né? Que o senhor morou lá perto. Aí eu tô subindo ali, eu encontro o Zé Galinha com a namorada e a cunhada. Aí eu olhei aquela moça que tava lá junto com a namorada dele, linda menina. Aí eu chamei o Zé Galinha e falei, Zé Galinha, quem é essa menina aí? Minha cunhada. Eu falei, me apresenta ela, ele tá doido, é? Foi doido por quê? Crente namora vagabundo, não. Meu Deus. Eu falei, mas como assim, vagabundo, moço? Vai que eu viro pastor? Fala lá com ela. Ele disse, não. Eu falei, fala, moço. Ele, tá bom, vou falar com ela. E ele foi lá e falou, o Gabriel quer te conhecer. Aí ela falou, ele quer me conhecer? Fala pra ele vir aqui domingo pra gente ir pra igreja, ele me conhece. Meu Deus. Aí eu, voltei pra favela. Domingo eu me arrumei pra ir pra uma festa. Eu tô subindo e eu encontrei o Zé Galinha. Aí ele me viu arrumado. E aí, maluco, tá indo pra igreja? Eu falei, não, tô indo pra igreja não. Ele, oxe, tu não vai pra igreja não? Eu falei, não, que igreja?
Tu não disse que ia pra igreja com a minha cunhada? Eu falei, não, moça, ela tá lá, perguntou por você a semana toda. Eu acho que ela tá interessada. Aí eu pensei, rapaz, melhor um passarinho na mão do que 2 voando, né? Se a menina tá interessada, eu vou lá ver o que dá. Doido pra arrumar uma namorada. Aí eu cheguei, né? Naquela época, pastor, o senhor tem a idade aproximada que eu, né? Quando você ia conhecer uma menina na festa, né? No frevo, nós chamava frevo, ia pro frevo. Prazer, Gabriel, e dava 3 beijinhos, o terceiro tentava dar na boca. Se desse, era a expectativa, né? Nem sempre era a realidade, quase nunca era a realidade. No carnaval funcionava muito, no Ceilandrógamo, ali que tinha naquela época, nos Carnafolia, nas Micarecandangas, funcionava. 3 beijinhos, último na boca, todo mundo beijava todo mundo. Misericórdia, esse mundo aí é uma depravação. Mas não quero falar disso. Aí eu pensei, não vou tentar dar 3 beijinhos na serva de Deus, né? Tentar dar o terceiro na boca. Mas pelo menos 3 beijinhos no rosto eu dou. Só que ela tinha uma postura de crente assim, tão de crente, que me colocou no meu lugar. Eu fiquei de longe. E de longe eu falei, oi. Aí ela... Vamos pra igreja? Falei, vamos. Ela, posso te contar um testemunho? Eu falei, pode. Um dia eu tava tomando banho, e eu ouvi uma voz, você vai morrer. E eu morri. Eu falei, o quê? Ela disse, tipo isso. Aí pense, eu falei, sério? Como é que você tá viva? Ela, deixa eu te contar. Minha tia da Deus e Amor, saudosa irmã Cláudia, partiu pro Senhor há 2 anos atrás. Deus. Crente de rachar, a Cláudia era terrível. Nossa, pensa numa mulher de oração. Ela teve uma visão comigo que eu tô vivendo ela hoje. Aí o que acontece, pastor? Pra gente resumir aqui. Irmã Cláudia orou por ela e ela não voltava à vida. Orou por ela e não voltava à vida. Vestiram ela, colocaram no sofá. E irmã Cláudia orando e nada. Aí isso já tinha 1 hora por aí. Aí a irmã Cláudia falou, vou fazer a última oração. Se a Débora não voltar à vida, pode chamar o IML para buscar o corpo da sua filha. Já estava duro, frio, já... A morte mesmo, ela morreu mesmo. Aí a irmã Cláudia botou a mão na cabeça dela e falou, espírito da morte, aonde tiver a alma dessa menina, larga agora, em nome de Jesus. Expulsou. Nossa, a Débora voltou à vida, ressuscitou literalmente. Glória seja dada ao nome de Jesus. Arrepiei. A irmã Cláudia, ela disse que Deus ressuscitou a Débora, mas ela ficou com uma seta, que ela ficou quase 1 mês de cama. Meu Deus. Terrível. O diabo se levantou contra ela terrivelmente, mas Deus fez um milagre. Ela me contou esse testemunho, prendeu minha atenção. Aí o que ela fez? Jesus em mim. E esse nome Jesus faz um efeito. Meu Deus. E foi falando de Jesus. Eu comecei a chorar, pastor, chorar. Né? Quando eu cheguei na porta da igreja, eu morrendo de chorar, eu pensando, o que essa menina tem? Que a gente fala, ela fala de Jesus pra mim, dá vontade de chorar. Nem prestei atenção no culto direito, chorei o culto todinho, voltei pra casa chorando, pensando, meu Deus, o que essa menina tem? Aí então, voltei pra favela, de boa. No outro dia eu tô lá, junto com os meninos lá em frente de casa, 6 horas da tarde, a Débora entra na favela. Nunca esqueço. Saia rosa, blusa verde, sandalinha havaiana, Bíblia na mão, crente de rachar. Ela me chamou no meio dos maloqueiros lá. Gabriel, vem cá. Vim te convidar para ir para a igreja. Eu falei, mas hoje, segunda-feira, igreja? Ela disse, culto de oração. Eu queria que os irmãos orassem por você. Falei, tá bom. Né? Fiquei constrangido, não esperava ela ir lá, né? O esforço dela ir lá, me chamar. Eu falei, espera aí, me arrumei e fui. Aí no outro dia, 6 horas da tarde, ela entra de novo. Aí os maloqueiros ficou doido, o B, o Glauber, o Joab, os caras, vai casar, a morena tá arriada, vai virar pastor, não sei o quê. Eu falava, quieta, moço, ora por esses meninos que eu citei o nome aí e tudo. Infelizmente o Zé Galinha não está mais entre nós, mataram ele, eu tive a triste notícia recentemente, né, tem pouco tempo. Mas esses outros que eu citei, o Glauber, o Joab, o B, ore por esses meninos aí. Eu tenho orado por eles e eu creio que Deus vai fazer a obra na vida deles como fez na minha. Aí os meninos, né, zoando, e ela me chamou. Gabriel, falei, o que foi? Ela, eu vim te chamar para ir pro culto. Aí eu falei, de novo, terça-feira tem culto? Ela disse, culto de doutrina. Eu quero que você vá lá ouvir a palavra.
Eu falei, Débora, eu encostei no madeirite assim, e uma mãe que tem um filho no mundo perdido, ela não dorme enquanto o filho não chegar em casa. É verdade. Ela tá sempre esperando notícia que o filho levou tiro, levou facada, foi preso, sumiu, os traficantes bateu. Essa é a realidade de uma mãe que tem um filho no mundo perdido. Você tem o teu filho na igreja, dê glória a Deus por isso. Você tem tua filha na igreja e ela quer namorar com o menino da igreja, deixa ela namorar com o menino da igreja. Se ela cair nas mãos de um perdido e levar ela pra lá, pra voltar é muito difícil. Muitos não conseguem voltar. Aí o que acontece, pastor Leonardo? Eu encostado no madeirite, conversando com a Débora, eu inventei a desculpa. Eu falei, não, hoje não dá pra mim não. Ela, por quê? Eu falei, eu tô sem roupa. Só que minha mãe tava do outro lado do madeirite escutando tudo. Minha mãe gritou, eu arrumo uma roupa pra ele já já. Aí eu entrei lá, falei, mãe, nossa, ela mãe, vá logo. Ela fala que a Débora é um anjo que Deus colocou na minha vida. E de fato foi. Aí fui pra igreja na terça. Aí ela falou, Gabriel, amanhã, quarta-feira, é culto de libertação. Você vai? Ela falou, você vai? Tipo, você vai. Culto de libertação. Aí eu falei, vou. Aí ela fez uma intimação que nem o Xandão não tem uma intimação dessa. Ela falou, não sei vocês, mas nós cristãos, nossa palavreada é sim, sim, não, não. Que passar disso é procedência do maligno. Te espero lá amanhã. Falei, tá bom então, né? Aí fui, na quarta-feira ela nem falou comigo direito, eu pensei, me livrei da irmã. Quinta-feira, 6 horas da tarde, ela entra lá de novo. Aí eu falei, meu Deus, lá vem a irmã e a maloqueiragem, vixe, a irmã tá riada, não sei o quê. Aí ela chegou e falou bem assim pra mim, eu vim te chamar pra ir pra igreja. Eu falei, cara, quinta-feira na tua igreja tem culto todo dia. Ela falou, quinta não tem culto, mas tem um pastor dando um estudo sobre o Apocalipse e tá top. Eu queria que você fosse lá. Meu Deus, é lindo esse Aí Deus. Eu me afastei do madeirite. Baixei o tom de voz, pensei em 1001 desculpa. Eu falei, irmã, não leva mal não, hoje não vai dar pra ir não. Aí ela, por que, Gabriel? Eu falei, meu perfume acabou e eu não vou assim com mau cheiro pra igreja, né? Ela muito educada, falou, não, tudo bem, tranquilo. Virou as costas e saiu. 15 minutos depois, lá vem ela. Ela era revendedora da Natura. Esse Deus não é gente. Não tive pra onde correr, minha desculpa foi falida. Aí ela chegou, Gabriel, com um presente na mão. Aí os maluqueiros ficou doidos. Eita, tá ganhando até presente, não sei o quê, aquela coisa toda. Eu falei, quieta. Ela falou, Gabriel, eu senti de Deus de te dar um caiaque aventura. Eu senti de Deus de receber, não, sou bobo. Eu falei, amém, espera aí, eu vou me arrumar pra ir pra igreja. Fui pra igreja. Aí ela falou, amanhã eu não vou te perturbar, não. À noite, porque o culto é à tarde. É rapidão, você vai lá e depois você tá livre. Eu falei, tá bom. E eu fui para aquele culto à tarde, inclusive eu dirigi esse culto à tarde muito tempo da minha vida. Eu fui para aquele culto à tarde, voltei no sábado, dia 14 de janeiro de 2006, era o aniversário da Gisele, ia ter um frevo lá da Gisele, na festa de aniversário da Gisele. E eu pensei, rapaz, hoje eu não posso perder não, aquela crente não vai me achar hoje não. Eu fugi, ela teve lá no meu podcast, eu perguntei, tu foi lá naquele sábado? Ela disse, eu fui. Só que tua mãe falou, ó, ele não tá aqui não vi ele por aqui agora não. Aí eu falei, moça, Deus deve ter falado pra ti, vai porque é um vaso escolhido, porque é uma insistência. E ela, não, eu vi em você um quebrantamento, alguém que dava pra semear e produzir frutos. Ela falou pra mim, glória a Deus, valeu a pena o esforço da Débora. Seja uma Débora na vida de alguém, insista. Aí eu fugi, né, da Débora, fui pra festa de aniversário da Gisele, só rap pesado, Racionais, Facção Central, muito produto de procedência duvidosa, a gente usou a noite todinha, né, entorpecentes. Quando foi pela manhã, ainda doidão, ainda voltando pra casa junto com o Zé Galinha, eu fugi da Débora, pastor Leonardo, mas não dava mais pra fugir do que ela tinha injetado aqui dentro. Meu Deus, é lindo. A semente já tava florescendo. Aí eu baixei assim, comecei a lembrar dos cultos dela falando de Jesus. Aí meu olho encheu de lágrima, eu baixei o semblante, o Zé Galinha, que foi, maluco, tá doidão? Aí eu falei, não, tô doidão não. Aí eu peguei e joguei o cigarro pra lá, ele falou, ih, maluco, que lombra é essa? Eu falei, não, não é lombra não. Ele falou, é o que então, meu irmão? Eu falei, cara, quer saber do negócio? Nunca mais eu uso droga, nunca mais fumo maconha, nunca mais eu bebo, nunca mais... Eu vou pra igreja, eu vou aceitar Jesus, cara. Ele olhou pra mim e disse, vai pra bênção mesmo, cara, é a melhor coisa que você faz. Aí aquele dia eu nem consegui dormir, passei o dia chorando, pensando em Deus, desejando ir pra igreja. Aí 6 horas da tarde a história mudou, eu que bati no portão dela. Falei, Débora, me leva pra igreja, eu preciso aceitar Jesus. Hoje, se eu não fizer isso, eu não faço mais nunca.
Aí a gente foi pra igreja, não teve pregação, o inimigo ainda queria atrapalhar, acabaram o culto mais cedo, era a igreja de uma pastora Eunita, né? Tem essa igreja até hoje, Igreja Pentecostal Missão de Restauração. Aí na hora que a gente ia saindo, eu falei, Débora, vai lá na pastora, fala que eu quero aceitar Jesus, eu não posso sair daqui sem aceitar a Jesus. E dia 15 de janeiro de 2006, pastor Leonardo, eu entreguei minha vida para Jesus e fez 19 anos para honra e a glória do Deus Todo-Poderoso. Que coisa linda. Aleluia, Pastor, glória. a pergunta que eu até vejo que as pessoas vendo o seu testemunho de vida, e hoje o senhor tem comunicação com a Débora, vocês se falam, são amigos, como é que é hoje a Débora na sua vida hoje? Assim? Rapaz, deixa eu contar uns fatores assim. Eu não casei com a Débora, ela só queria me ganhar para Jesus. Eu sei, tudo foi um trabalhar de Deus. Ela já orava com o atual marido dela, pastor Josenilson, que era um exímio pregador. Eu doido para ser pregador, eu imitava ele quando eu ia pregar. Aí um dia eu fui pregar e ele é um cara muito estudado, professor de escola bíblica, superintendente de escola bíblica. O cara tem a Bíblia na cabeça, já pregava, já veio da Paraíba lá, congregou com José Carlos de Lima, um cara super instruído na Bíblia. E eu me espelhava nele, aí eu fui inventar de pregar, comecei a pregar. Deus tinha promessa na minha vida, mas eu não tinha uma estrutura. Aí esse fato interessante, o Josenilson é um amigão, ele sabe que eu não falo isso com maldade, eu falo assim, com amor, com carinho, que foi uma coisa que aconteceu. Eu pregando, segunda vez sobre o juízo final, e quando João Batista escreveu o livro do Apocalipse, aí ele que quase infartou. Um professor de escola bíblica ouvindo uma conversa dessa, ele me chamou depois e falou, Gabrielzinho, deixa eu te falar um negócio, a igreja é um corpo, e a mão não pode fazer o trabalho do pé. Deus não te chamou para pregar. Aí eu falei, meu Deus, eu saí dali, não queria pregar mais nunca. Aí Deus usou um profeta para mim no monte, dizendo que eu seria pregador, que eu não ia trabalhar para um homem, que eu iria andar de asa de ferro aí para cima, para baixo, não como turista, mas isso pregando a palavra. Acontecido. E aquela coisa toda, Deus vinha falando, passaporte, Deus me deu o passaporte essa semana, cumpriu 19 anos depois. E com muita insistência me convenceram a pregar de novo. E como eu ouvi Deus falar comigo que eu seria pregador, agora eu não estava importando mais se alguém porque a primeira vez que eu preguei, uma irmã olhou e disse, essas pessoas que não sabem nem pregar e têm vontade de pregar. A segunda vez, o pastor Josenilson falou isso para mim, que a mão não fazia o trabalho do pé e que eu não tinha chamado para pregar. Na terceira vez, pastor, eu preguei, esses egípcios que vêm hoje nunca mais vereis. Foi uma mensagem que hoje, 19 anos pregando, eu tenho dificuldade de pregar o tanto que eu preguei aquele dia. E Jesus batizou com o Espírito Santo. Então, a partir daquele momento, eu comecei a pregar quase todo culto. Pregava direto. Comecei a pregar, e o pessoal que vinha nas tardes da Vitória, de fora, vinha nos nossos congressos, me via pregando e me levava para pregar nas igrejas deles. Aí eu comecei a pregar para lá, pregar para cá. Eu tenho todas as minhas agendas. Esses dias eu estava olhando elas e eu falei, meu Deus, antes da rede social eu pregava muito mais do que eu prego hoje. Eu pregava basicamente de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, em vigília. E onde tinha culto eu estava pregando, rua pregando, tenho o hábito de pregar na rua até hoje. Então foi assim, pastor, basicamente, que eu comecei no ministério. E a Débora, isso aqui é interessante, porque o pastor Josenilson, falou para mim isso lá atrás. Eles saíram da igreja, foram pastorearam por um período de aproximadamente 6 anos ou mais, não sei. E sabe quem pregou em todos os aniversários da igreja, do ministério que ele pastoreava? Meu Deus. Eu. Tremendo. Aí tal, eles entregaram a igreja e depois de 19 anos, eles foram congregar aonde eu congrego. Estão congregando comigo lá. A Débora e o marido estão congregando comigo hoje na Assembleia de Deus em Ceilândia, Distrito Federal. Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor Gabriel Bezerra. O senhor está dizendo quase 20 anos de convertido, 19 anos ministrando. Qual foi a mensagem que o senhor pregou e que mais marcou o senhor? Tem duas. Uma me marcou pelo excesso de glória e outra me marcou pelo contra-ataque que eu tive e eu nunca mais fui o mesmo depois dessa mensagem. Nos conte aí.
A do excesso de glória foi aí pelos meados de 2010, por aí. Eu preguei numa subsede nossa, a mensagem foi: nossa esperança é sua vinda. Eu preguei sobre o arrebatamento da igreja. O diácono Chuva fechou a porta lá e ninguém entrava, ninguém saía. Mas foi uma glória nesse culto. Foi uma glória, o pastor André lembra disso. O nosso atual líder de jovens da sede, que era vice-líder lá naquela época, lembra disso. Nos bancos da frente, de uma ponta a outra, tinha só criança. Jesus batizou todas. O que você via era criança falando em língua e chorando. Não, foi um nível de glória absurdo, que até hoje todo mundo que estava naquele culto, quando a gente lembra assim, fala, eu lembro daquele culto, é inesquecível, foi uma coisa fora do normal. E a outra, se não me falha a memória, o Robinho estava comigo quando explodiu a panela de pressão. O Robinho estava comigo. Fui pregar aqui em Trindade. E quando nós chegamos lá para pregar, era um congresso regional de um dos ministérios grandes aqui de Goiânia. E cheguei lá para pregar. O irmão que estava cozinhando para fazer o almoço, a panela de pressão explodiu na cara dele. Irmão, pensa num livramento que Deus deu para aquele irmão. Que aquele fogão industrial, aquele aço grossão, afundou para baixo. Em cima assim, arrebentou tudo. E na cara do irmão só pegou respingo de caldo de feijão. Que livramento. Deus deu um livramento gigantesco. Aí ficou aquele clima, né, de temor. E a mensagem que Deus me deu sobre quando Ezequias põe a casa em ordem, né, eu já até ouvi relatos de alguns líderes aí que falaram, ele pregou a mensagem certa no lugar errado. Mas não, a mensagem ela sempre vai ser certa no lugar certo. Só que ela vai servir de juízo para quem rejeitou ela, e ela vai servir de salvação para quem aceitou. Então, só que a mensagem foi muito forte, foi muito dura, foi muito impactante. Eu não sei se teve o mesmo impacto da minha... Olha, até café vai sair aqui agora. Não sei se teve o mesmo impacto de quem estava ouvindo, como teve em mim que preguei. Só que o contra-ataque foi um baque muito forte. Eu quase não suportei. Eu pensei que não ia suportar. Então essas foram as duas mensagens. Uma marcou pelo peso de glória, outra marcou pelo contra-ataque que eu sofri muito, pastor. Pastor, deixa uma mensagem para esse que é pregador itinerante e esse que é pregador que dirige igreja. Porque tem aquele pastor. Eu sou pastor que dirijo igreja. Prega, mas pastor dirige igreja. Pastor Gabriel é um pastor que está sempre ministrando. É itinerante. Eu disse até aqui, pastor, quero até corrigir umas falhas aqui, que teve um engano de algumas pessoas. Eu lancei esses dias na internet falando a respeito do pastor itinerante e do pastor dirigente, aquele que pastoreia. Eu não tenho jamais nada contra um pastor itinerante. É só para deixar para esta pessoa... São dependentes dos outros. Isso, a unção dependente dos outros. Deixe para essa pessoa, esse pastor, quem sabe esse missionário ou presbítero, que está pensando em parar e que ele não pode jamais fugir do chamado. Deixa a mensagem para essa pessoa que me acompanha. Existem 5 ministérios, né? Eu vou destacar 2. Amém. Deus deu uns a pastores e outros a evangelistas. É verdade. O que Paulo falou? Olha, vocês vão ficar aqui enquanto nós vamos perseverar no ministério da palavra e da oração. Forte. Então tem gente que a chamada dele é ir. É o meu caso. E tem gente que a chamada do Senhor é apacentar. Isso não significa que o Senhor não possa ir. Isso. O Senhor pode ir pregar, mas o Senhor foi chamado para apacentar, né? E a presença do pastor na igreja é de suma importância. O culto não é o mesmo em igreja nenhuma quando o pastor não está. Pode olhar. Por mais que seja bom o culto, falta alguma coisa. É verdade. Embora quem não pode faltar é Deus. Mas a presença do pastor no culto, isso aí você há de concordar comigo, porque contra fatos não há argumento. Quando o nosso pastor não está, o culto parece que não é a mesma coisa. Flui, Deus opera do mesmo jeito.
mas há um peso. E quando o pastor está, então a presença do pastor é de suma importância. Deus chama uns para pastores. Eu pretendo pastorear, né? Pretendo pastorear, um desejo do meu coração. Não sei se eu vou exercer esse ministério, mas por enquanto eu estou como pregador evangelista. Eu saio, viajo, e cada um foi chamado para um propósito. Irmãos, às vezes o pastor não pode aplicar uma palavra que o evangelista vem e aplica. Só que a gente tem que ter cuidado com os evangelistas que vêm, com os pregadores que vêm, que às vezes vem um pregador que prega coisas fora da Bíblia, que não condiz com a igreja, e fica a bagunça para o pastor arrumar depois. Então a gente tem que ter cuidado, mas ambos são de suma importância. Eu não queria ser pregador itinerante, né? Deus tomava vaso e falava, tu não vai trabalhar para o homem. Eu queria ter o meu trabalho, eu fiz vários cursos de internet, de informática, na época, né? Embora eram uns cursos bem fracos, Pentium 4, Windows XP, mas era o que tinha na época. Mas me ajuda a mexer na área, eu mexo com internet até hoje, então me deu noção, né? Desde lá eu sei montar e desmontar um computador, eu que monto os meus computadores, desmonto. Então valeu muito. Só que eu queria trabalhar, eu espalhei currículo por todo lugar, porque eu aceitei a Jesus, eu tinha uma coisa na cabeça, né? Eu era vagabundo, agora eu sou crente, eu vou virar trabalhador. E eu não acho biblicamente a ideia de estipular valor certo. O pregador, para mim, não deve estipular valor, porque na Bíblia ninguém estipulou valor. Eu concordo com o que o pastor Jonathan Carlos falou no Gideões esse ano. Ele disse, Jesus nunca cobrou, mas nunca fechou a bolsa. Jesus mandou os 12 num experimento, vão de 2 em 2. Não levem bolsa, não levem alforge, não levem nada. Ou seja, eu vou provar para vocês que quando eu chamo, eu sustento. E eles vão. Quando eles voltam, Jesus pergunta, e aí, vos faltou alguma coisa? Eles disseram, nada. Mas foi um experimento, para vocês saberem que é eu que sustento vocês. Porém, agora, quem não tem bolsa, tome. Meu Deus. Também o alfoge. E quem não tem espada, vende a capa e compra. Forte. Né? Eu tenho até uma mensagem, muita capa e pouca espada. Meu Deus. Troca a capa por espada. Vende a capa e compra espada. Tem que ter espada e menos capa. Aí o que acontece? Jesus está falando, quem não tem quem não tem bolsa, ou quem tem, agora pegue a bolsa, pegue também o alforje e vá. Ou seja, agora vocês vão ter a bolsa. Deixa a bolsa aberta, é o que o pastor Jonathan disse, né? Você tem família, eu tenho família. Eu não estipulo valor. São 19 anos pregando. No Brasil só não preguei em Roraima e Acre, né? Mas nos demais estados, todos os estados, né? Os 25 estados e o Distrito Federal aí, eu preguei em todos, só não Roraima e Acre, né? Que ficou faltando para completar, são 27 e o Distrito Federal, né? Então menos 2, 25 e o Distrito Federal, preguei em todos. Nenhum pastor pode falar, Gabriel estipulou valor para vir pregar aqui. Inclusive o senhor. Verdade, na minha igreja você não nunca estipulei valor. Oferta de amor. Não concordo com quem estipula valor, mas a igreja tem que ter ciência que o pregador come, que o pregador veste, que o pregador tem filho. Que o carro dele eu vi um pastor, eu vi um pregador falando um negócio que eu achei interessante. Ele falou, não tem nada a ver com criança esperança, mas eu tenho criança esperando lá em casa. Uma perguntinha que essa aqui não perguntaram para ele no nosso podcast, eu vou perguntar aqui. Pergunte agora ou passa. Como é que o senhor consegue lidar, pastor itinerante, marido, né, esposo, e ainda como ele tem o esporte, é salto automático. Como é que fala? Fundamental. Como o senhor consegue lidar com tudo isso? Como é que o senhor consegue? Porque eu vi algo que o senhor fez que eu não... vou te assustar. Eu era criança, morei em Tumbiara. Quando eu vi o senhor pulando na ponte lá de luz, lá de ferro, que a gente chamou, eu falei, não, o Gabriel não vai pular essa ponte, que o Rio Paranaíba é perigosíssimo. E eu vi você pulando. Você não tem medo? Que seu... não sente aquele frio? Eu falei, meu Deus, eu fiquei aqui doido, Gabriel, vendo a ponte você Afonso pular. Pena. Afonso Pena, isso, perdão. O que acontece, pastor? Por um longo período da igreja,
o cristão não podia fazer? Nada. É verdade. Só que há uns 6 anos atrás, olha o tanto de cristão que deu cabo da própria vida. Meu Deus. Suicídio. Porque a opressão chegou. A doença do século é ansiedade e depressão. Verdade. Né? Os psicólogos não dão conta de atender, os psicanalistas, os psiquiatras hoje. Nem os pastores. Nem os pastores que são já psicólogos. O pastor é psicólogo, psiquiatra, terapeuta, é tudo, pastor. Né? Porque as pessoas estão sofrendo muito emocionalmente. E o que acontece? Tem igrejas que ainda são muito fechadas, não deixam fazer nada. O que eu aconselho essas igrejas? Não desobedeça o regime interno de sua igreja, mas, cara, pescar pode. Vai pescar. Se você tá tendo dificuldade emocional, vai pescar. Concordo. O meu pastor, nós temos na nossa igreja um irmão que ele corre na seleção brasileira de maratona. Ele é da seleção brasileira. Né? E eu faço salto ornamental. Desde pequeno eu gostava de ir pra cachoeira, pular, dar mortal, tudo com muito cuidado. Ah, Gabriel, e os acidentes? Acidente acontece em piscina rasa. Que a pessoa vai dar mortal em beira de piscina. Não existe isso. Para dar salto mortal, primeiro você aprende ali no trampolim, lá no salto ornamental, que o trampolim te joga para trás. Então não tem risco de você bater a cabeça. Embora tem, todo esporte tem seu risco. Só que o salto ornamental, ele tem menos risco do que o futebol. Olha para os atletas de salto ornamental e olha para os atletas de futebol. Olha a vida deles, a trajetória de esporte deles e vê quem se lesionou mais. Basicamente, todo atleta de futebol se lesionou. Então, eu não faço por competição, né? Mas eu faço porque é uma forma de revigorar minha mente. Porque chegou um tempo, ministério, família, casa, conta, tava pesando, pastor. Entendo. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa. Aí eu procurei, achei, eu faço salto ornamental no DEFé, não me atrapalha, ajuda na saúde, ajuda na melhora do corpo, na melhora do fôlego, né? O corpo fica mais com condicionamento melhor. Porque o pessoal tem essa ideia, pastor é tudo barrigudo, isso é um perigo, tem muito pastor infartando, demais. Porque não cuida da saúde. O que a Bíblia diz, Paulo falando para Timóteo? Tem cuidado de ti e da doutrina? A maioria dos crentes cuida da doutrina, mas não cuida de si. Não pode cometer o exagero que muita gente está cometendo. Parte para fazer igual os gregos, cultua o corpo. Agora, o corpo ao máximo, exposição corporal, aí é pecado. Agora, cuidar da saúde não é pecado. Pelo contrário, tem que cuidar do templo do Espírito Santo. E é verdade. Tem gente que tem grande chamada aí que podia exercer 100 anos e não exerce 50. Por quê? Porque vai morrer cedo, porque é glutonaria, come tudo que não deve comer, não pratica um exercício. Então, você deve fazer alguma coisa. Pescar, eu particularmente eu gosto de saltar. O senhor falou aí do rio lá, o rio mais assim temoroso que eu pulo é na Ponte JK em Brasília. Que ali é um palco de... geralmente o pessoal não gosta que pule lá, não tem nenhuma placa escrito proibido pular. O dia que tiver eu não pulo mais, mas não tem. Então de vez em quando a gente vai lá e pula. É alto também. Mas já aconteceu de os bombeiros chegar lá pensando que a gente estava fazendo besteira com a vida e a gente tava só pulando. Lá é muito alto. Só praticando esporte. Só praticando esporte. Aí o que acontece? Lá dá um certo medo pela quantidade de casos que a gente ouve aí. Só que antes de pular num lugar, primeiro a gente mergulha para saber se é fundo suficiente, se não tem pau, pedra, etc. Lá em Tubiara, onde eu pulei, cara, um dos melhores lugares que eu já pulei foi lá. Porque lá é bem fundo, a água é cristalina, dá pra ver o fundo. Você vê tudo que tem embaixo, bem fundo, não tem perigo nenhum. Você pode pular de cabeça assim, ó, e descer direto, você não vai descer até o chão. E eu uso uma roupa, aquela roupa de neoprene, de mergulho 5.5, de surfista, aquela roupa flutua. Então eu tô vestido num colete salva-vida. Eu posso morrer de qualquer coisa, menos afogado. Entendi. Porque a roupa flutua. Então ela joga pro alto e ela é muito boa para praticar esse esporte. Então eu gosto, é um hobby que eu gosto. Amo pescar demais.
E isso tem me ajudado mentalmente. É a minha área de descanso mental. Porque saltar você cansa o corpo, mas descansa a mente. Entendi. E pregar você cansa a mente. Guerrear, orar, expulsar demônio, pregar a verdade. Isso tudo. Tem gente que não tem ideia, fala que pregador é vagabundo. É porque não tem noção do que é uma mensagem bem pregada, principalmente quando ela traz libertação. Você sai dali e parece que você foi atropelado por uma carreta. O peso que é. Quantas horas são aí que a gente precisa ir para a igreja? Isso. Vamos finalizar aqui. Vamos fazer a segunda parte, 18h45. Ixi, já Vamos fazer a segunda parte. Vamos sim. Em breve. Ficou um gostinho de quero mais, né? Isso. Mas tem alguma pergunta aí, pastor? Bem assim, para a gente fechar. Sim, vamos finalizar. Robinho, obrigado, hein, por ter vindo, hein? Tá postando aí, Temos sempre aí. Robinho, serão sempre bem-vindos aqui. Operando tá? os equipamentos de alta tecnologia. Ele já pode dizer que é responsável técnico em aparelhos tecnológicos que mostram imagens de indivíduos falando em um podcast. Aqui, ó, em primeira mão, ó. Em primeira mão, Casa Cast com o pastor Leonardo Ferreira. Valeu, top, vale a pena. Melhor. Já segue aí o canal do Casa Cast, né? Procura o canal do Casa Cast. E é claro, o Bezerra Podcast. E vem gravar com a gente aqui. Ó, Bem. padrinho aqui, ó. Padrinho, pronto, hein? Pronto. Profetizou e aconteceu. Glória. Vamos fazer a segunda parte. Deixa suas palavras finais aí. É, Deixa Deus te usar aí pra alguém que pensou assim, poxa, eu também tenho um sonho. Como o senhor começou com uma mesa de madeira, como eu comecei aqui simples. Talvez essa pessoa tenha um sonho. Assim como o senhor injetou fé em mim, injete fé aí para muitos pastores que estão aí, quer fazer um podcast. Você que quer ter um podcast, você tem duas opções. Quando eu quis fazer um podcast, eu me humilhei até, juntamente com o Bruno, para um político lá, que a gente ficou sabendo que tinha um podcast. Porque eu queria alugar lá, mas aí ele não alugava. E a gente se humilhou até para fazer um podcast lá. Ele deixou, a gente fez 2, na verdade, foi a estreia. Aí eu falei, meu Deus, e eu queria alugar um lugar, só que os caras cobravam R$1.000 uma hora. Naquela época, R$1.000 uma hora. Absurdo. E os que eu achei na época não tinha muito. Hoje até tá bem mais acessível, mas mesmo assim ainda é aí seus R$600, R$800, dependendo, 1 hora, 2 horas. Aí minha esposa, eu procurando um lugar para alugar, ela falou, amor, eu sonhei que você tinha o seu podcast. Olha aí. Eu falei, tá bom. E eu comecei o meu, com os microfones desse mesmo aqui, as câmeras bem inferior. E a gente foi montando, inclusive topa fazer o parte 2 lá no meu. Na hora, essa Pronto. semana. Lá você joga a sua Combinado. logo e lá eu vou estar do outro lado da mesa também. Lá não vai ser o podcast Bezerra, vai ser o CasaCast lá. Essa semana, como ele vai estar em Brasília, então já eu vou fechou. fazer assim, ó. O senhor quiser gravar aqui, a casa aqui é do senhor. Pronto, e o senhor quiser gravar lá, pronto, juntos. a casa lá é do senhor. Realmente, a hora que o senhor quiser ir lá, as portas estão abertas. Aqui também. Aí, o que acontece, gente? Eu montei o meu próprio podcast. Quando eu vim pra cá, o pastor, ele falou que estava espelhado no meu para montar o dele e hoje está aqui, olha aí, nós estamos vendo aqui. Tá em melhor. Ninguém começa com o melhor equipamento. É sempre devagarzinho e vai fazendo upgrade e as coisas vão melhorando. Então, mas hoje você tem uma vantagem. Você que é de Brasília, né? Você quer alugar um espaço para você fazer o seu podcast? Eu alugo o meu. Você que é de Goiânia e região, você quer alugar? O pastor vai alugar o dele. Pronto, num preço bem acessível, você não vai pagar caro. Isso. E nós vamos ajudar uns aos outros. E é benção. Mas você quer montar o seu monte, não desista não, é uma ideia boa. Podcast, ele veio para ficar. É uma coisa que não vai sair. Eu achava que ficaria um preço bom, mas você vai pôr na ponta da caneta. É muito investimento, é para quem ama. Não. É pra quem ama. Você vai, na verdade, de uma vez é muito difícil. Você montar um podcast de uma vez, a não ser que você esteja aí um empresário que está de vento em polpa e vai doar as melhores câmeras para mim, as melhores câmeras para o pastor Leonardo. Recebo. Aí é bom demais. Mas para quem realmente não tem ainda uma condição, é começar do baixo e vai fazendo upgrade devagarzinho, vai trocando uma coisa, vai. Você põe uma TV mais tranquila, daqui a pouco você põe uma TV melhor, você põe uma câmera mais tranquila, daqui a pouco você põe uma câmera melhor. Você vai, cara, Deus vai te abençoar. Você vai, mas se quiser alugar já o espaço pronto e evitar trabalho, só chegar e fazer o seu podcast.
O meu tá à disposição em Brasília e o do meu aqui em pastor tá à Goiânia. disposição. É bênção. Vamos finalizar. E vamos finalizar por aqui. E o Vai partido. pregar agora? Vai pregar Eu vou agora aqui em pregar Goiânia? lá na pastora Márcia de Filadélfia. Amém. Eu vou Né? pregar aqui na sede nossa. Pronto. Deus abençoe. Deus abençoe. Um Pai do abraço. Senhor, pastor. E Um abraço. espero você no parte 2. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.